Fala rapaziada, tudo certo, tudo tranquilo? Viemos aqui hoje para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre pigmentação. Eu estou aqui com alguns pigmentos, xadrezinho normal para massa plástica normal e os pigmentos da cola Tenax. Por que eu resolvi falar das duas? Porque hoje o pessoal está usando muita cola Tenax e o pessoal está encontrando uma grande dificuldade para manipular a cola Tenax. E também alguns têm dificuldade para manipular a massa plástica normal. Peguei 4 de cada um só, quanto mais corante você ter, melhor. Mas se caso você não tiver condições de ter muito, com os básicos você já consegue praticamente fazer quase todas as cores do nosso ramo de trabalho. Por exemplo, nessa simples aqui, eu tenho bege, tenho preto, tenho verde e tenho o azul. Nessa aqui eu tenho marrom, eu tenho branco, eu tenho buff e eu tenho o preto. Essa aqui eu tenho mais 2 ainda. O que acontece? Quando nós vamos manipular a massa, nós simplesmente manipulamos a quantidade que nós vamos usar, certo? Eu manipulo um pouco a mais. Por que eu manipulo um pouco a mais? Porque no momento que você manipulou ela, você manipula o tanto que você vai usar. Se sobrou, depois você usa para colagem por baixo ou para reforço, você não vai perder a cola. A única coisa que você vai ter a medida certa para você executar o seu projeto e ainda ele vai sobrar um pouco, antes que sobre do que falta. Por quê? Porque às vezes na hora de você pigmentar a nova massa, você não vai acabar chegando na tonalidade certa. Então o que acontece? Quando eu manipulo a massa plástica normal, por exemplo, eu tenho uma peça aqui, um azul, e eu fiz um nicho com esse azul, depois eu vou mostrar para vocês. Nós manipulamos a cor, ele chegou certinho. Qual tipo de cor que você usou? Eu usei as massa plástica. Preste atenção nessa dica que eu vou te dar. Eu uso a própria massa plástica e pouco pigmento eu uso na massa normal. O que acontece? Eu sempre tenho massa preta, massa branca, chumbaro, travertino e cinza. Com essas cores, você mistura entre elas, eu uso a mesma marca de cola, eu misturo, vamos supor, se ela puxa com um tom mais clarinho, a branca, eu dou uma sujadinha com a massa plástica, a travertino, e quando eu dou um pinguinho de bege, deu aquela sujadinha na massa, porque o branco dificilmente você usa, porque o branco na verdade ele puxa com um tomzinho de cinza, ou ele puxa com um tomzinho de bege, então você fazendo desse jeito, você consegue chegar bem perto. Da mesma coisa é a cinza. Mas é um cinza escuro, eu pego cinza, coloco um pouquinho de preto, ou eu dou uma pigmentada preta, e ele logo chega no tom preto. Essa aqui, por exemplo, eu coloquei massa plástica branca, massa plástica preta e coloquei azul. E fui chegando até ela, vai largando aos poucos. Mas eu fiz uma lata. Mas é só um nicho. É só um nicho. Não tinha uma lata bem cheia. Mas o que acontece? O resto que sobra depois eu uso para fazer reforço. Porque a gente usa muito para reforço. Agora vamos falar de Tenax. Quando trata-se da Tenax, por exemplo, eu vou fazer a colagem, vou fazer a manipulação. Eu pego a Tenax, misturo ela juntamente com a dosagem do corante, porque a Tenax tem um pigmento próprio. E eu dou aquele tanto que eu preciso manipular, vejo mais ou menos o que vai no projeto e manipulo a cor. Depois eu misturo o endurecedor. Por quê? Porque se eu misturar o endurecedor junto com tudo aquilo, eu vou perder igual, porque eu tenho um tempo de uso da cola Tenax. Então eu misturo um tanto da massa e daí conforme eu vou usando, eu vou pesando e daí eu vou colocando a parte do endurecedor. Por isso que é bom você ter sempre uma balancinha de precisão para você usar na Tenax. Preste atenção, nas colas Tenax nós usamos o pigmento dela e nós pesamos para ela te dar uma medida exata. Vou pegar 2 latas de cola aqui, ó. Arrivo para te dar um exemplo. E vou pegar a massa normal. Eu uso essas 2 massas. Não estou ganhando nada para fazer propaganda com as 2 massas. Estou fazendo porque eu uso. Então eu misturo entre elas, faço uma lata dessa aqui. Por quê? Porque depois eu uso no reforço. Essa aqui já não. Essa aqui eu peso. Eu peso. Tem a balancinha de precisão. Eu peso a gramagem, coloco um pedacinho de piso, tiro a tara e eu peso tanto. Eu vou pegar o componente
que ele precisa para a mistura. Eu pego, misturo ela, tudo, manipulo, deixo na cor, depois eu uso o endurecedor. Por quê? Porque se eu endurecer toda ela, eu vou ter só aquele tempo de uso e depois acabou. E assim não. Ah, mas sobrou a Tex, não tem problema, depois você faz colagem com ela. Você não vai também fazer uma lata dessa toda. Você vai separar uma porção, porque essa aqui rende demais, o tanto que você vai usar. Então o que acontece? Parece ser difícil, mas se tu pegar e ir dosando aos pouquinhos, você consegue chegar, porque a Tenax, ela tem uma quantidade certa do pigmento para você colocar. Você não tem como chegar muito pigmento para a massa não perder as propriedades dela. E já essa não, essa aqui mistura a massa entre elas. Você larga o pigmento, largou o pigmento, mas é o pó xadrez, ele é a base de água, não tem problema. Você coloca a resina. Você coloca a resina nela, ela vai ajudar a ter novamente a mesma consistência e ela vai ficar top. Eu vou mostrar para vocês o nicho que eu fiz agora e depois para vocês terem uma noção de como é que ela funciona. Espera aí um pouquinho. Olha aí, rapaziada, ó. O nicho que eu falei para vocês, ó. Ó a cor. Não passei nada ainda, não passei produto nenhum para puxar o brilho dela. Olha só. Não puxei o brilho, mas está praticamente na cor. Olha só. Só usando massa preta, massa branca e o pigmento azul. Você viu ali, rapaziada, como é que ficou? Ficou top, chegou na cor, ficou show de bola. Não tem muito apuro. E muita gente se confunde ou se precipita, larga muito e se apavora. Sem apavoro. Pega essas dicas que o Araújo te deu. Nós estamos sempre aqui para te ajudar. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha. Isso vai nos ajudar para trazer outras dicas top. E tamo junto, sabe?